Vislumbrando um Brasil pós-Lula e uma necessidade de renovação da esquerda, a eleição pernambucana parece ser uma prévia do que vem por aí, com a disputa entre a pragmática Raquel Lira e o popular João Campos. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. Eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. No momento de filiação ao meu novo partido, ao PSD, a quem agradeço, Kassab, e digo que aqui já me sinto em casa. A gente já comentou da Raquel Lira e do João Campos, desse embate entre o possível embate, que a gente ainda não sabe como é que vai se dar as coisas. A gente já comentou nisso no programa dos governadores e em outros momentos também e tal. Mas nas últimas semanas algumas notícias engraçadas surgiram, como por exemplo o Kassab colocando a Raquel Lira como uma possível candidata à presidência e não a governadora, a reeleição de governador. Então, duas perguntas aí pra gente começar. Primeiro, o Kassab tá apostando demais em muita gente? De fato, nós temos uma potencial presidenciável aí, primeiro mandato, etc e tal. O Kassab parece fazendo ciúminho com o Tarcísio. Isso. Pelo que tem nos rumores de alguns jornais, a relação com ele está meio abalada, entre eles está meio abalada. O que confirma isso é começarem a tratar o André do Prado, presidente do PL, candidato a vice-governador com o Tarcísio, tirando a chapa do PSD. Mas já que nós estamos falando de Pernambuco, eu acho que a Raquel Lira, ela não é presidenciável no momento, mas ela é vice-presidenciável. Eu defendo isso. Kassab tá jogando para todos os lados, fala do Ratinho, fala do manter o Tarcísio no governo, por isso que ele tá lançando todo mundo. Daqui a pouco ele lança o Meirelles, né? Então merece. E a Raquel Lira como vice-presidencial. eu penso que ela vai acabar concorrendo à reeleição mesmo, porque, enfim, ela é uma governadora, como a gente falou, ela não é impopular, o que já é um feito, porque muitos dos governadores, principalmente os governadores do Nordeste, têm enfrentado mais impopularidade do que os do Sudeste. Eu acho que ela vai acabar sendo candidata à reeleição. A gente não sabe como isso vai se dar em relação ao João Campos, né, porque ele aparece à frente das pesquisas, inclusive foi o que motivou a gente a gravar esse programa, né? Por muito. Por muito. Ele é talvez um dos quadros da esquerda mais jovem, mais populares do país, provavelmente é o quadro da esquerda jovem mais popular do país hoje, é prefeito de uma capital importante, tem uma família super tradicional na política, ele já vence uma disputa interna dentro da família, com a prima, né, com a Marília Reis lá, que os dois são candidatos à prefeitura do Recife, à época ele pelo PSB e ela pelo PT em 2020, ele vence, e agora ela tá na Solidariedade, né, tem toda aquela questão do PSB ter apoiado o impeachment da Dilma em 14, e o PT ter rompido, enfim, a relação não ficou tão boa naquele contexto, mas como o João Campos é o vencedor da família Campos Arraes Campos, ele agora tá se colocando como o herdeiro desse espólio político contra a Raquel Lira. O herdeiro dessa capitania hereditária, né? Ele é herdeiro de fato de uma porção de terra considerável do país, e eu acho que ele vai se posicionar contra a Raquel Lira numa eleição para governador. Claro que é muito difícil antecipar, a gente até estava conversando em off sobre a possibilidade de uma conciliação, dela ser a candidata à reeleição com ele de vice. Acho que ela migrar para o PSD pode ser uma sinalização até para o governo Lula, no sentido de que você não vai querer se contrapor ao PSD, que é um partido muito importante hoje, mas se o João Campos levar à frente a candidatura, não vejo como Lula não o apoiará, tanto pela aproximação mais político-ideológica, quanto pelo fato de João Campos, como eu mencionei, ser extremamente popular e um dos poucos quadros jovens dentro da esquerda do país. E se a gente tiver um embate entre a postulante não impopular contra o prefeito da capital muito popular, a gente vai ter uma espécie de prévias da esquerda, né? A Raquel Lira não é exatamente de esquerda, e o João Campos não vai ocupar uma esquerda petista, mas a gente tem falado nos últimos programas aí das prévias da direita, dessas duas direitas que têm monopolizado os embates em boa parte das cidades e estados do país, e talvez Pernambuco seja um dos cenários onde duas candidaturas que vão buscar o apoio do governo federal em 26 vão estar se degladiando para ver quem chega ao governo do estado. Né? Vai ser uma espécie de pezão contra a Crivella, né? Pezão contra a Crivella, exato. De 2014, que os dois ostentavam a bandeira da Dilma, só que o PT tinha o candidato próprio ao governo, que era o Lindbergh. Exato. Imagina eles colocam o só de farra, colocam o Humberto concorrer, que ele tem um cargo no Senado que ele não sai, mas era equivalente a isso. Agora é interessante, eu tava olhando aqui,
né? Nós já tivemos embate entre Marília, Arraes e João Campos, da mesma família, depois eles eram aliados, continuam bons aliados. E eu fui ver, o vice do Eduardo Campos, pai do João Campos, era o pai da Raquel Lira, era o João Lira Neto. Eu pensei que fosse outra coisa. E o João Lira Neto, é engraçado a trajetória dele, porque ele já foi filiado ao PT, já foi filiado ao PDT, já foi filiado a todos os partidos, sem ser da direita, né? Entre centrão e centro-esquerda. Porque vale lembrar que a Lira ganhou uma eleição praticamente certa da Marília. Eu tinha certeza que a Marília Reis ia ganhar. E a Marília não estava no PT, estava no Solidariedade. Solidariedade é tudo, né? Solidariedade é Deus sua obra, né? Paulinho da Força apoia o degrau da política. Se há governo, ele é a favor, né? Não tem muito... O Paulinho da Força não é alguém que gosta de ficar muito na oposição. De fato, assim, a Raquel Lira, ela não é esquerda, assim, pro-qual, igual a gente pensa, tal, mas quando eu olho ela, eu vejo mais ou menos uma Simone Tebet, assim, sabe? Uhum. Ela vem de um passado, de uma linhagem mais à esquerda, mais centro-esquerda, bem centro-esquerda, tal. Então ela dialoga melhor do que com a direita, ou, enfim. A Raquel Lira sairia para vice do Lula, não sairia para vice do Bolsonaro. Eu acho que essa que é a diferença. Sim. Há uma coisa importante que o Pedro trouxe. A partir do momento que começou a se ventilar a Raquel Lira e possibilidades, etc e tal, começou um ataque meio sistemático ao João Campos, ao Tabata Amaral, aquele pessoal ligado ali ao PSB e tal. E aí eu pensei, pô, sim, seria sacanagem, e a palavra é essa mesmo, seria sacanagem do Lula, ou do PT, enfim, não apoiar a candidatura do João Campos ao governo do estado. Uhum. Mas não é impossível. Não é impossível. Ainda que o PSB é um aliado histórico, tal, rompeu lá em 2014, mas depois voltou, etc e tal, e foi um grande aliado, é um grande aliado nesse momento do governo. Vice-presidência. Até o nosso próprio vice-presidente, o Geraldo Alckmin, também não seria estranho abandonar o PSB, sabe? Abandonar o projeto PSB para o futuro. Até porque nós estamos aqui ventilando que o PSB vai ocupar um nicho da esquerda que talvez sobressaia-se ao PT findado. Uhum. E essa conta deve chegar em alguns quadros do PT também. Eu não me espantaria. Olha, nós vamos ter apoio total do PSD aqui em troca de romper com o PSB. Ou pelo menos não apoiar o PSB, enfim. Porque uma saída conciliadora, e que eu acho que seria o melhor dos mundos, é que isso demoraria tempo, assim, seria um projeto a longo prazo. Seria João Campos ir de vice da Raquel Lira. Uhum. Porque aí ele não rompe. Constrói uma aliança entre o PSB e o PSD. E aí, meu amigo, ninguém para esse Brasil. E aí, pô, no futuro você poderia ter uma chapa até presidenciável, PSD e PSB. O sonho do brasileiro carismático é ter Eduardo Paes e João Campos, né? Juntos. Isso, por que não? Concordo, essa possibilidade do PT acabar apoiando o PSD. A questão do PSD, né? Eles vão ter candidato próprio? Ou eles vão apoiar alguém? Porque essa é como a gente começa o programa, né? O Kassab lança um candidato à presidência por semana agora também, né? Era o Ratinho, é o Tarcísio, É o Lula. é o Lula. Não, é porque são 4 candidatos possíveis, o Kassab tá certo em colocar esses nomes, mas assim, quando você fala todo mundo, é fácil acertar, né? Exato. Se eles não forem apoiar ninguém de oposição, eu acho que esse acordo passa a ficar um pouco mais forte. No sentido do PSD falar, ó, eu vou apoiar a presidência do Lula, a recondução dele à presidência, em troca de eu ter um maior protagonismo nos estados, principalmente nos estados do Nordeste, onde se sabe que o PT é muito popular, que a figura do Lula ainda transfere muitos votos, e que isso poderia colher muitos dividendos para um partido que tem menos entrada no Nordeste hoje, né? Agora, o Alckmin apoiar seria um ex-tucano apoiando uma ex-tucana, né? Também não seria nada fora do script. Eu só acho que a questão João Campos tem se tornado um problema de pragmatismo pela enorme popularidade que ele tem. E por ele ser um dos poucos quadros jovens do campo da centro-esquerda. A gente sempre cita inúmeras candidaturas de direita, bolsonarista ou não bolsonarista, como alternativa para 26, para 30, para 34, e a gente pouco cita pessoas de esquerda de fato. A gente pode pensar no Eduardo Paes, que a gente mencionou aqui, mas ele não tem essa trajetória, né? Ele é um homem de centro, né? Sempre foi. Essa foi a grande marca da política do Eduardo Paes como prefeito. E ele ainda precisa se provar como governador, se ele vai conseguir ser eleito governador do Rio. Ele ainda não foi. Mas pensando em quadros de esquerda, a gente tem o João Campos, a gente pode falar do Boulos, mas ele já teve 2 campanhas decepcionantes para a prefeitura de São Paulo. A primeira não tão decepcionante quanto a segunda, mas ainda assim decepcionante. Tabata Amaral não é alguém que inspira suspiros de um campo de esquerda mais ferrenho, né? Ela é vez como liberal, etc, etc. E assim, meio que para por aí, né? Os quadros do pessoal mesmo mais jovens,
eles parecem um pouco mais ligados ao próprio legislativo, né? Vão pautar questões que são mais contramajoritárias, defendendo pautas mais de grupos minoritários, que faz parte, é para isso que o parlamento serve, né? Para pautar esse tipo de questão. Mas eu não sei quanto eles têm para executivo. Tem os governadores do PT no Nordeste, talvez o Rafael Fonteles lá do Piauí seja um dos quadros mais celebrados hoje do partido, mas você vê, o Rafael Fonteles é governador do Piauí e ninguém conhece o cara fora do estado. O João Campos é muito mais conhecido nacionalmente, sendo prefeito. Um sobrenome, o fato dele ser tiktoker, o fato dele namorar a Tabata, tudo isso pesa para que ele se torne uma figura nacional, o que é muito difícil na esquerda hoje. A gente tem quadros da esquerda que são regionais, né? O Camilo Santana é bem popular no Ceará. Ele é ministro da Educação e ninguém fala dele. E o Campos, ele carrega o legado do pai. Que já era bem popular. Já era popular Mais regionalmente. do que isso, quando o Eduardo Campos morre naquele acidente, criou-se uma mitologia de que ele ia ganhar a eleição. É, Isso é muito mais importante do que ele ter sido um governador popular ou não, etc. Ministro, Porque ele podia ter feito alguma coisa. sem o dúvida. nosso É sebastianismo. o Sebastianismo, 100%. Ele é a promessa de uma renovação na esquerda, né? A esquerda costumeiramente tem essas promessas de renovação. Falávamos que o Eduardo Campos era potencial sucessor aí do campo progressista, que era o candidato do Lula para o futuro, como se falava do Palocci, né? No início do primeiro mandato do Lula, o Palocci era esse cara, né? O cara novo, que tinha tudo para ser o candidato de sucessão do Lula quando ele deixasse a presidência no segundo mandato, e os dois por circunstâncias muito diferentes, mas acabaram não cumprindo essas promessas que foram lançadas. E hoje parece ser o João Campos, né? Ele parece essa figura que tem a capacidade de suceder a bandeira do campo progressista. Ele ainda é muito novo, ele tá no início da trajetória política dele, mas até pela idade dele, é difícil saber o que ele vai fazer, né? Porque ele nem tem idade para se candidatar ao Senado. Ele tem 31 anos de idade. Ele não pode ser candidato ao Senado. Então, se ele deixar a prefeitura do Recife, tem que ser deputado. Se ele for candidato a alguma coisa em 2026, e que não for, ele tem que... Então, assim, ele é muito novo, né? Ele é muito novo. Não, assim, de fato, e a gente falou nos programas anteriores de que o Lula tem premiado muito aqueles que são leais a ele, aqueles que estão ao lado dele, assim por Isso. diante. E o João Campos, até no Roda Viva que ele foi, ele se mostrou bastante leal ao Lula, bastante leal ao projeto de governo do PT e assim por diante. Uma coisa que, por exemplo, na direita não se faz, ainda que o Tarcísio seja leal ao Bolsonaro, porque ele é, mas ele gosta que falem também. Ele gosta que o nome dele seja ali, etc e tal, ele dá as pequenas indiretas aqui e ali e tal. O João Campos poderia ter feito isso e não fez. E talvez ele seja, de fato, ele, o PSB, enfim, etc., sejam recompensados por essa lealdade. É verdade. E até tem um outro ponto, né? Nos programas passados, quando a gente falou da reforma ministerial e a figura da Gleisi, etc e tal, eu disse, olha, muito se critica no PT, mas o PT acertou no que a gente critica. Deu certo. E aí a gente fala, PT sem o Lula vai ser outra coisa, tal, talvez seja abocanhado por outro partido como o PSB e acaba desaparecendo igual tá ocorrendo com o PSDB, etc e tal. Mas talvez não, né? Talvez o projeto do PSB também afunde, tal qual o projeto do PSOL. Se ainda vai ter uma aprovação, e aí a gente tá discutindo aqui se talvez sequer tenha essa aprovação, né? PSB coleciona alguns fracassos também. De tentar renovar, de fortificar o campo progressista, junto com o João Campos. O Freixo deu errado. Foi pro PSB para tentar tirar um pouco lá do socialismo e liberdade dele, do O PSOL. Freixo era um político muito ligado ao PSOL, muita cara do PSOL. Muita cara do PSOL. Tomou uma ataca de um presidente, de um governador impopular, apostou no Dino. Tudo bem que não é culpa do PSB o Dino ter virado o que virou, né? Mas eles perderam o nome também. A Marina Silva era do PSB. Márcio E França. Márcio França continua, né? Continua, mas é uma derrotado aposta 2 vezes. fracassada, né? É. Então, assim, eles colecionam algumas que não deram muito certo. Eu acho que, inclusive, que a aposta que deu certo é a Tabata, que tem potencial. Não deu tão certo, é uma vitória garantida, mas... Ela não deu certo não, cara. Não, Ela nossa... também perde a eleição. Não, ela perde a eleição, mas ela saiu maior do que estava. Ela ganhou o troféu, jogou de igual para igual, né? Ela exato. ganhou o troféu, jogou de igual para igual na eleição. Foi isso. Mas aí tu vira, mas isso e virar o Ciro Gomes, a linha é muito tênue, né, cara? Sim. É verdade. O Boulos tinha ganhado esse mesmo troféu em 20. Isso. Esse troféu pode ser recompensador, mas você pode virar o Ciro Gomes. Isso. E só falando das candidaturas, a gente sempre fala Ratinho, Tarcísio, Raquel.
A única candidatura firme e forte é do Caiado, do Goiás Metafísico. Esse Isso. se mantém candidato há 2 anos Isso aí. e vai seguir pelos próximos 2 anos candidato. Se vai ser candidato em outubro, ainda não posso cravar, porque a União Brasil tem questões. Mas ele vai continuar firme. E esse programa já tem anunciado o Caiado candidato. Mas a gente apoia Caiado aqui. Apoia o Paulinho E da vamos lembrar Força. E que- aí o Paulinho da Força vai ao Caiado. Exato, né? É o vice. E vamos lembrar que o Bolsonaro inicia a candidatura dele em 2014. 2014. E o Bolsonaro ele passa 4 anos em campanha. Isso faz uma puta diferença. Ninguém hoje em dia faz 4 anos de Eu campanha. diria que o Bolsonaro passa 8 anos em campanha, porque ele como presidente, era um presidente em campanha também. Em campanha. Ele, Sim, ele de sempre fato, estava em campanha. né? claro, Figura. é verdade. Vale lembrar, nós estávamos falando no episódio passado de legislativo, né? No último episódio falamos de emendas parlamentares. Ele sai candidato à presidência da Câmara em 2016, 17, tem 4 votos. Uhum. Pô, imagina isso.